Em uma pequena cidade escondida entre as montanhas frias e nebulosas, havia um pintor cujo nome era esquecido, conhecido apenas como o Pintor de Pesadelos. Ele era um homem de aparência comum, mas seus olhos escondiam uma tristeza profunda e um segredo ainda mais sombrio. O pintor vivia sozinho, em uma casa antiga e sombria, que ficava no fim de uma estrada esquecida. Ele pintava imagens que eram tão assustadoras, tão perturbadoras, que ninguém na cidade ousava olhar para elas por muito tempo. Mas, sejamos claros, essa não é uma história sobre o Pintor de Pesadelos. Não, essa é uma história sobre o vampiro solitário, e como essas duas almas solitárias se encontraram no lugar mais improvável. O vampiro solitário vivia incógnito entre os habitantes da cidade. Durante o dia, ele se escondia nas sombras, evitando a luz do sol que poderia revelar sua verdadeira natureza. À noite, ele saía para se alimentar, escolhendo suas vítimas entre os desafortunados que cruzavam seu caminho. Ele era meticuloso, cuidadoso para não deixar vestígios que pudessem levantar suspeitas sobre sua existência. No entanto, à medida que os corpos começaram a se acumular, as pessoas da cidade começaram a suspeitar que algo estava errado. Eles falavam em sussurros sobre uma maldição ou um monstro que vivia entre eles. O medo se espalhava como uma sombra sobre a cidade e a paranoia começava a se instalar. O Pintor de Pesadelos, com sua sensibilidade artística, sentiu essa mudança. Ele viu o medo nos olhos das pessoas e decidiu retratar isso em suas pinturas. Ele começou a pintar imagens de um monstro, um ser das sombras que se alimentava do medo e do sangue dos inocentes. Essas pinturas eram tão aterrorizantes que até mesmo o vampiro solitário sentiu um arrepio ao vê-las. Agora, antes de continuarmos, gostaria de lembrá-los de se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, para que possam continuar a desfrutar de histórias assustadoras como esta. O vampiro solitário, intrigado e perturbado pelas pinturas do Pintor de Pesadelos, decidiu visitá-lo. Ele se apresentou como um admirador de sua arte, mas o pintor viu através de sua fachada. Ele viu a verdadeira natureza do vampiro, e em vez de temê-lo, ele se sentiu atraído por ele. O pintor e o vampiro começaram a passar tempo juntos, cada um fascinado pelo outro. O pintor ficou fascinado pela eternidade do vampiro, sua existência solitária e trágica. O vampiro, por sua vez, ficou fascinado pela habilidade do pintor de retratar o medo e a escuridão de uma forma tão bela. No entanto, à medida que o tempo passava, o número de corpos continuava a aumentar. A cidade estava à beira do pânico, e o vampiro sabia que era apenas uma questão de tempo antes que eles descobrissem a verdade. Ele decidiu que era hora de partir, de deixar a cidade e o pintor para trás. Mas o pintor não estava disposto a deixá-lo ir. Ele propôs um plano. Eles iriam fugir juntos, para algum lugar onde o vampiro pudesse viver sem medo de ser descoberto. O vampiro, embora relutante, concordou. E assim, eles fugiram, deixando para trás a cidade e as pinturas assustadoras do pintor. Mas, apesar de terem escapado, o mal permaneceu à solta. O vampiro solitário continuou a existir, a se alimentar, e o Pintor de Pesadelos continuou a pintar suas terríveis imagens. Eles tinham fugido, mas o medo e a escuridão que eles deixaram para trás permaneceram, prontos para atacar novamente a qualquer momento. E assim termina a história do Pintor de Pesadelos e do vampiro solitário. Uma história de medo, escuridão e duas almas solitárias encontrando consolo uma na outra. Mas lembre-se, o mal ainda está à solta, e quem sabe onde ele pode atacar a seguir. Então, mantenha as luzes acesas e fique atento. Nunca se sabe quando o medo pode bater à sua porta. E se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima, se você ousar.